Muito boa noite, meus amigos. Vamos, nesse momento, sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos deixando as nossas preocupações lá fora. Vamos nos sintonizando com o plano maior, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, pedindo a sua proteção, para que possamos receber tudo aquilo que queremos pedir. Que nós nos coloquemos em condições, em sintonia com o plano espiritual superior, e vamos então trabalhar da melhor maneira possível esse trabalho de curva-terapia. Como sabemos, o tratamento já começa aqui nessa sala. Quando nos sentamos, vamos nos conectando com o plano espiritual superior, deixando as preocupações lá fora para que possamos receber. A gente vamos desligando os nossos celulares, vamos focando simplesmente nas atividades aqui da noite. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e nos ofereça todas as condições para que nós possamos receber aquilo que devemos buscar. Boa noite a todos, muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Eduardo, que vai estar encarregando da oratória da noite. Nossa, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor. Que possamos essa noite receber exatamente o que necessitamos. Alívio, força, entusiasmo, né? Fortalecer a nossa fé. Por isso que é importante a gente participar ativamente de todo o tempo que aqui estivermos. A gente não vem só para sentar e receber o paz. Seria muito fácil, né? Não é só isso. A gente está aqui para entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, né? Irmãos humildes, caridosos, alguns deles nos atendem diariamente, são os nossos espíritos protetores. Então é necessário a gente estabelecer uma relação de amizade, de confiança, né? Para que a gente saia daqui renovado, né? Com melhores propósitos, né? De mudança, tudo aquilo que faz sentido para as nossas vidas. E esse apoio, essa orientação, a gente recebe de Jesus. Por isso que todos os temas escolhidos para os nossos estudos, para as nossas reflexões, são sempre sobre o Evangelho de Jesus. Né? É o melhor conteúdo que podemos, né? Ler e entender. Hoje, nós continuamos, né, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel. E a mensagem de hoje nos fala sobre os contrários. O título da mensagem, Os Contrários. E ele se inspira num versículo que está na carta de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que muitos já ouviram essa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a gente pode pensar em muitas coisas, né? Que a gente possa aplicar essa frase, essa sentença de Paulo. Se valia já para aquela época, há 2000 anos, o quanto ainda vale para os dias de hoje. Primeiramente, nós vivemos num mundo ainda muito caracterizado por diferenças, desigualdades, injustiças. Nem todos caminham na mesma direção, no mesmo sentido, motivados por um objetivo comum. Acontece isso? Ainda não. Não é? Há correntes contrárias. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Não é? Um pensa de um jeito, outros pensam de outro modo. E assim a vida segue, né? Com a diversidade que é própria do ser humano. Né? O problema não é esse. Né? A diversidade é muito bela, muito valiosa. No entanto, a gente tem que reconhecer que nesse caminho de evolução espiritual, que é individual, nós teremos contratempos, adversidades, resistências, impedimentos a superar. Não é? Nenhum de nós encarnado aqui na Terra está livre de passar por isso. Nenhum de nós. Ah, mas eu sou cristão, eu sou espírita, sabe? Apelando, não é para o argumento, mas eu já procuro seguir Jesus, tudo isso não deveria mais acontecer. Não se engane, gente. Os cristãos são os mais combatidos.
As pessoas que procuram perseverar no bem, na justiça, no amor, muitas vezes são os mais combatidos no mundo atual, onde as oposições, os adversários se formam de um jeito tão avassalador, por causas tão fúteis, tão mesquinhas. E o cristão participa desse movimento social, que é humano, gente. Então, os contrários estão em tudo aquilo que possa nos colocar como obstáculo, né? Algo que, né, nos impede o avanço, né, o desenvolvimento mais natural, mais harmonioso, até mais rápido. Enfrentamos e enfrentaremos, gente, contratempos e adversidades. Isso a gente tem que compreender, gente, né? Mas de tudo isso que acontece, qual é a nossa postura? Como a gente reage diante de tudo isso que por vezes é inesperado, né? Nos pega de repente, puxa, eu não estava esperando que isso acontecesse. Até ontem a gente poderia ter ao nosso lado a companhia de algumas pessoas, na família, no trabalho, mas por algum motivo elas não poderão nos acompanhar mais. Isso é muito difícil de acontecer, gente. Pessoas desencarnam, pessoas mudam de opinião, tomam outros caminhos na vida. Não quero mais ir por aqui, vou por ali, tudo bem. Até ontem você contava com algumas pessoas, hoje você pode não mais contar. Não pode acontecer com qualquer um de nós, gente. E às vezes a gente se vê surpreendido, decepcionado. Puxa, não esperava que isso viesse dessa pessoa, confiava tanto nela, né? Mudou a sua cabeça, né? O seu objetivo de vida. Isso pode acontecer dentro de casa, na família, gente. Né? Cada cabeça é uma sentença, né? Minha avó já dizia disso, desde pequenininho. Cada cabeça é uma sentença. Então a gente tem que estar aberto para essas mudanças, para esses abalos, né? Falta de pessoas, né? A falta da compreensão, da colaboração de alguns que poderiam colaborar, mas não colaboram. Isso é muito difícil de acontecer, gente? Não. A gente enfrenta essa situação dentro de casa, no ambiente profissional, na vizinhança, na cidade em que a gente vive. Não é isso? Lembra o tempo de pandemia, gente? O quanto foi difícil a gente se ajustar socialmente para se proteger, para evitar um número ainda maior de mortes? Quando alguns queriam nem evitar máscara, quanto mais vacina. Olha a dificuldade das pessoas se entenderem sobre pontos comuns, razoáveis, que fazem sentido para todos e não apenas para alguns. Então é algo muito especial que a gente tem que encarar com mais naturalidade e não como algo que vem nos ferir, nos prejudicar. Entendendo com as palavras de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas agora, até ontem, até mês passado, no passado a vida estava mais fácil, hoje eu estou enfrentando problemas até financeiros, surge uma situação inesperada de enfermidade em casa, puxa, parece que o chão saiu, né, debaixo de mim, perdi o chão, perdi essa base que me sustentava, e muitas vezes pode entrar em pânico, desespero, como que tudo fosse perdido da noite para o dia. Também não é assim. Né? A gente não pode pensar assim, numa catástrofe, algo completamente sem solução. Onde está Deus diante de tudo isso, gente? Só nos observando? Né? Vendo nosso sofrimento, nossas amarguras, decepções? Deus sempre está conosco. A gente precisa fortalecer esse sentimento de fé na presença, na providência de Deus em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles relativamente mais favoráveis, mais tranquilos, mas especialmente nos momentos de turbulência, de dificuldade, de adversidades. Deus jamais se afastará de nós. Jamais. Nessa carta aos Romanos, aí fica o convite para a leitura, depois desse versículo, a gente entende, sente o tamanho da fé de Paulo, gente. Porque ele argumenta essa frase dizendo, nada que possa vir a acontecer comigo, o pior que for, será capaz de me separar de Jesus, de Deus. Essa unidade é inquebrantável, é permanente, é para a vida toda.
Só que muitas vezes a gente se sente tão frágil, tão pequenino, impotente, né? Parece que o mundo vai nos esmagar, as pessoas contrárias irão nos esmagar, tudo contra nós. Mas ao inverso, Deus está conosco sempre. Então a oposição, a adversidade é sempre menor e capaz de ser superada. É aí que entra a nossa fé, gente, que tem que ser colocada em ação. Não ficarmos esperando as coisas a seu modo, no tempo que a gente gostaria. Trabalhe, exercite-se. O benfeitor no texto, que todos devemos ler depois, gente, né? Nós somos convocados a vir ao mundo para construir, né? Não é uma viagem de prazeres, né? De diversão, de lazer, é uma viagem de estudo, de aprendizado, de trabalho interior. A gente precisa construir. E a gente constrói juntos com outras pessoas, especialmente em família, em sociedade, mas estamos aqui para construir. E se por vezes a gente se sente tão ofendido, tão machucado pelo que os outros possam fazer contra nós, às vezes a gente larga a mão da ferramenta de trabalho. Perde o foco da sua própria vida. Ah, mas fui tão atingido, tão machucado, tão desonrado, tanto, sabe, a gente, aquele superlativo de tudo contra mim e nada de melhor para mim. Se a gente fica nesse viés de pensar a vida e entender as pessoas, a gente não constrói. A gente não constrói. Dentro da nossa intimidade, paz, serenidade, fé. Não podemos largar mão disso, gente. É isso que o benfeitor nos fala. Todos nós enfrentaremos dificuldades, desafios, estarão ali na porta de casa. Todo dia que a gente sai, é um desafio a superar, mas não intransponível. Se a gente traz a fé em Deus, a certeza de que procuraremos fazer o melhor que está ao nosso alcance, que é o bem, que é o amor ao próximo como a si mesmo, como duvidar do sucesso de qualquer trabalho, de qualquer iniciativa que realizemos? A gente precisa acreditar nisso, e não no poder contrário. Não no poder contrário. Às vezes eu ouço, né, as pessoas falam comigo, não necessariamente espíritas, né? De todo, né? A gente tem pessoas de todas as procedências, né? E às vezes as pessoas têm uma impressão, mas o outro, né, me transmitiu uma energia negativa, está pensando mal de mim, sabe aquela coisa desastrosa, preocupado em demasia com o que o outro possa fazer contra você. Largue mão disso, gente. Né? Desvie esse tipo de pensamento, né? de crença que não tem valor. Se outra pessoa não gosta de você, tem pouca estima, até mesmo quer te prejudicar, o problema é dela e não seu. É ela que está procurando violentar, machucar, levar vantagem, não é seu. O teu propósito é fazer o bem, ser uma pessoa honesta, justa, amiga, confiável. Ela tem um grave problema a resolver consigo mesma e diante de Deus. Por que se importunar tanto pelo que o outro pensa sobre nós e sobre o que ele talvez tente fazer contra nós? Confie em Deus, gente. Tenha certeza que estamos sendo protegidos. Há espíritos protetores que, desde o momento que reencarnamos, nos acompanham. Por isso que é necessário a gente estabelecer uma sintonia espiritual elevada. Essa frequência com o bem, com o amor, com a caridade, para que a gente não seja atingido por essas más influências que vêm de encarnados e de desencarnados. Aí sim, né, num estado vulnerável, né, desequilibrado interiormente, a gente vai dar força para o que vem de lá. A gente está reforçando a leviandade, a maldade dos outros pela nossa fragilidade moral. Falta de fé, gente. Falta de fé. O que Jesus recomenda nesse exercício de fé? Ele fala de uma forma tão sábia, tão profunda e tão simples. Diz assim: o homem, a mulher prudente, aquele que vai construir uma casa, se ele for sensato, né? Pensar direitinho, planejar, executar uma boa obra, uma boa casa, ele vai construir sobre a rocha. Vai construir sobre a rocha. Porque a casa
essa mesmo que for construída na rocha, vai enfrentar ventanias, tempestades, né? Todo tipo de adversidade vai sacudir, vai combater aquela casa, mas a casa não tombará. Não tombará. Tudo pode acontecer de fora para dentro, tentando invadir, né? Desestabilizar, destruir essa casa construída sobre a rocha. Mas ela não será destruída. Agora, aquele desprevenido que não segue as minhas palavras, a minha mensagem, é como o homem, a mulher insensatos, que constrói a casa sobre a areia. E a areia não é um solo propício para construir casa nenhuma. Aí se viram os ventos, as tempestades, as inundações levarão aquela casa, porque não estava em alicerces seguros. Isso quer dizer com a nossa fé, a nossa construção interior, que é espiritual. A gente está construindo sobre a rocha do Evangelho. A base é o Evangelho. É a mensagem certa, incomparável de Jesus. A gente tem que viver baseado pela fé, pelo amor, pela caridade, sempre humildes, dispostos sempre a perdoar. Perdão faz parte disso. Se a gente não constrói a nossa vida sobre esses valores do Evangelho, a gente está sempre vacilando, sempre, né, oscilando. Não tem estabilidade, não tem firmeza, gente. É disso que Jesus fala. Mas quando a gente constrói sobre a fé, essa em que a gente acredita e procura seguir os ensinamentos de Jesus, a nossa casa interior estará sempre sólida. E nada de contrário irá abalá-la. Nada de contrário irá abalá-la, gente. Por mais que queiram, não conseguirão. Por mais que queiram, não conseguirão. É um grande exercício de fé que temos que realizar, gente. E não é só ficar no pensamento, no desejo, é viver, gente. É viver baseado pela fé, que é muito diferente. Não é simplesmente acreditar. É acreditar, compreender e ser o que Jesus propõe. Né? Como a gente forma amigos, gente? É com um pezinho atrás? É só fazendo o que nos convém? É assim que a gente cultiva amizades na vida, gente? Só fazendo o que me convém, também naquela contrapartida. É assim que a gente firma uma amizade duradoura pela vida toda, gente? Não é amizade de conveniência, de momento, de oportunidade. É uma amizade de alma para alma. E a amizade também é uma conquista que exige tempo, maturação, dedicação ao outro. É uma relação mútua. É uma via de mão dupla, para que ela se construa em bases sólidas e haja confiança de um para o outro. Quando isso não acontece, gente, né, há espaço para inimizades, desafetos, pessoas que não nos ajudarão, ou às vezes a gente mesmo tem um olhar desviado em relação ao outro. Mas é que Jesus nos propõe, né, modifique esse padrão de pensamento, de olhar sobre as pessoas. Aquelas que hoje não são tão afins conosco, podem até ter pensamentos e atitudes contrárias às nossas, não podemos reconhecê-las como inimigos, como adversários. Se a gente admite adversários e toma as pessoas como adversários, opositores, a gente para de construir na vida. A gente cede ao impulso de entrar em conflito, em embate, medir forças com os outros, e isso é perda de tempo, perda de energia, perda de saúde. Você vai perdendo a oportunidade de se iluminar interiormente. Pegando o exemplo de Jesus, gente. Jesus, governador espiritual da terra. Todos concordaram com Jesus? Você sabe que não, né? Quantos foram contrários à mensagem de Jesus? E ainda hoje existem pessoas contrárias ao Evangelho. Né? Por mais, né, paradoxal que seja, ainda a mensagem de Jesus não cai bem para algumas consciências, ainda presas ao egoísmo, à prepotência, ao orgulho, ao apego material. As palavras de Jesus, né, não soam bem a certas consciências. Por isso que naquela época, como hoje, ainda enfrenta resistência, impedimentos do ser humano. Jesus enfrentou isso, gente.
Dentro do grupo de apóstolos, até um o traiu. Até um dos apóstolos o traiu, gente. Foi contra o seu próprio convite de amor, de caridade, quanto mais na sociedade em geral. Jesus foi combatido, perseguido, criticado, tomado a conta de herege, de pessoa totalmente desprezível, que não tinha autoridade para falar em nome de Deus. Veja a que ponto chega o ser humano. Criticar alguém pelo bem que faz. E nós, se queremos seguir Jesus, estaremos expostos a esse tipo de crítica, de perseguição, Mas não precisamos ter medo, gente. Esse é o ponto. Não precisa ter medo, vou lá no centro espírita, sei lá, estou com uma sensação ruim, sei lá, tem uns espíritos talvez me acompanhando, que fiquem por lá, sabe aquela coisa muito doentia, medrosa? Não tenha medo. São irmãos que precisam de esclarecimento, de apoio, de boas palavras, e seguirão seu rumo. Não estão aqui para te perturbar pela vida fora, gente. Assim como nós, primeira vez que viemos a essa casa, não viemos em condições piores do que hoje. Já fizemos esse reflexo? Como era antes de começar a frequentar, estudar, refletir sobre as mensagens do Evangelho, e como hoje estou, gente. Quantos outros nessa grande falange espiritual de desencarnados que necessitam de orientação, de boas palavras e de bons exemplos. Como a gente vence o mal no mundo, gente? Fazendo bem. Fazendo bem, gente. A gente tem que ser referência para os outros. Se não formos exemplo, referência para a família, para os amigos, não seremos para ninguém. E é nisso que a gente tem que confiar as nossas forças, a nossa energia, a nossa fé, para fazermos o melhor que está ao nosso alcance, sem temer as resistências que enfrentaremos, sem nenhuma receio, sem nenhum medo, sem nenhuma prevenção contra isso, gente. Fortaleça na fé, gente. Siga adiante. Não largue o seu compromisso. Persevere. Mas está difícil, É ano atrás de ano, é problema atrás de problema, a coisa não muda, não... Persevere. Jesus não prometeu um mar de facilidade, gente. É uma prova a ser cumprida, gente. Pelo tempo que for. Pelo tempo que for. A nossa encarnação aqui na Terra é curtinha, gente. A gente acha, eu já sempre comento isso. Viveu 80, 90 anos, viveu muito, 100 anos. É um trechinho curtinho da nossa vida. E nesse trecho de encarnação, a gente pode fazer tanta coisa. Ainda que breve, podemos fazer tanta coisa. Modificar tanta coisa dentro de nós. Porque a grande mudança não é lá fora, gente. Não é convencer os outros a serem diferentes. É nós nos tornarmos melhores. Não adianta a gente cruzar os braços. O mundo está de mal a pior. Só tem gente ruim, injusta, violenta. Uma parte até entra nesse critério, Mas ficar de braços cruzados, só a criticar, não vai ajudar muito. A gente precisa fazer o contrário. No sentido positivo, fazer o bem. Seja uma voz, que seja exemplo de mansidão, de misericórdia, de paz. Não é assim que o grande Francisco de Assis fala na sua prece? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Como a gente vai poder fazer isso, gente? Se a gente ainda ficar triste, magoado, ofendido por tudo que há de ruim no mundo, por todas as injustiças, acredite na força do perdão, acredite na força da paz, acredite na força do amor, porque é Deus nos impulsionando para o melhor. E os contrários ficarão para trás, gente. Toda resistência, todo impedimento será vencido, porque isso é de Deus. O mundo terra, a coletividade humana está progredindo. Está progredindo. Não vou ficar com a ilusão, mas deveria ser mais ou menos, está muito rápido, muito atrasado. Sempre avançamos, gente.
pouco a pouco, encarnação a encarnação. E um dia essa terra será um mundo muito melhor do que hoje, onde não haverá mais espaço para tantas resistências, para tantas violências. Haverá um mundo de fraternidade, onde as pessoas se respeitarão e se auxiliarão. Não vamos precisar implorar para que o outro nos ajude, nos compreenda, nos perdoe. Será natural de cada ser humano, gente. Isso acontecerá. Acreditem nisso, gente. E quem não se conscientizar sobre essa realidade da vida, né, será necessariamente conduzido a outros mundos, gente. Né? Para que ele possa um dia aprender a ser fraterno, amigo, companheiro de quem vive ao seu lado. Não ser mais um opositor, não mais um adversário, mas um amigo e companheiro em que a gente possa confiar. Então vamos refletir sobre isso, gente? Será que estamos vendo, taxando muitos outros como inimigos, adversários, contrários a nós? Vamos reavaliar esse pensamento, esse olhar, gente. Né? O quanto eu sou amigo, companheiro das pessoas que vivem comigo. Mude o foco, gente. Mude o foco para que a gente possa agir mais juntos com Jesus, por um mundo que realmente se tornará uma morada de Deus. Então vamos, envolvidos por essa mensagem de fé, de esperança, de renovação, nos preparar, né, para o passe que agora iremos receber. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Melhores agora, né? Depois de uma aula dessa. Então vamos continuar nesse clima maravilhoso, fechando os nossos olhos, continuando deixando os nossos problemas para fora, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, pedindo pela paz mundial, por cada dirigente desse planeta, possa receber as bênçãos de Jesus, as nossas vibrações e as nossas intenções pela paz. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, para que a violência reduza, para que essa guerra não tão silenciosa acontecendo seja diminuída, que os nossos dirigentes se encontrem, procurem a paz. Vamos vibrar então pela paz do nosso país, para que os nossos dirigentes possam pensar mais no povo do que em si mesmos. E vamos, com os nossos melhores pensamentos, vibrar por todos que estão acamados hoje, que estão nos hospitais, com doenças, esperando, precisando de um incentivo de esperança, de amor. Que o nosso mestre, os nossos guias possam abraçar cada um deles. Vamos vibrar também por todos que trabalham nesses hospitais com saúde, cuidando da nossa saúde, recebendo às vezes tão pouco, que possam, Jesus, se sentirem abraçados por nós no dia de hoje. Vamos vibrar também por todos que estão aprisionados, que estão se sentindo injustiçados, que possam se arrepender no dia de hoje de tudo que fizeram e começar um caminho novo. Nunca é tarde para recomeçar. Vamos vibrar também por todos que estão em situação de rua, por qualquer motivo, por qualquer situação, possam nesses instantes receber um abraço consolador, de esperança, um incentivo para sair da situação que estão. Vamos vibrar também por todos os idosos que estão se sentindo sozinhos hoje, que estão sem uma companhia, sem um abraço, que possam se sentir abraçados por nós. Vamos vibrar também por todos que estão com doenças crônicas, como Alzheimer, Parkinson,
diabetes, por aquelas outras doenças também que são difíceis de cura, tratamento complicado, como câncer. Que os nossos amigos que estão nessa luta possam se sentir abraçados por essa casa, que possam se sentir amados e esperançosos pelas nossas vibrações que estamos formando aqui. E continuando nessa corrente de amor, de paz, vamos vibrar pelos nossos desafetos, por aquelas pessoas que nos incomodam, que nos apontam os erros, que possamos, nesses minutos, aprender a tolerar, aprender a amá-la e reduzir, quem sabe, a mágoa que temos dessas pessoas. Refletindo assim, vamos pedindo então pelos nossos amigos, parentes e familiares, que eles possam se sentir abraçados, amados, que possam ter os seus caminhos guiados pelo nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também por essa casa, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui hoje reunidos, nessa casa de luz, que nos protege, que nos orienta, que nos permite aprender tanto. Que ela possa continuar aqui sendo uma luz na escuridão desse mundo tão complicado que estamos. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que nos permita aproveitar bem a cromoterapia e termos uma ótima semana. E por fim, vamos agradecer. Agradecer a todas as bênçãos recebidas, as que a gente percebeu e as que a gente não percebeu. Que assim seja. Gente, essa lista só cresce, agora é 2 páginas. Ah, não é 2 páginas. Achei que essa Quase. ia crescer. Então vamos lá, quem sabe de cor já também. Bazar, não esqueçam do bazar no final. O bazar nos ajuda a manter a casa e nos ajuda com as cestas básicas que nós temos aqui. São 35 famílias que recebem todo mês uma cesta básica nossa. Se vocês puderem contribuir, os itens estão aqui na lousa. Qualquer item ajuda a manter a casa e a manter essas cestas básicas, tá bom? Nós temos as lives hoje, que enquanto vocês não puderem vir, vocês podem entrar no Facebook e ver a live. No domingo, às 8 horas, tem o Evangelho no Lar. Quem faz Evangelho no Lar aqui? Olha, você faz, viu? Você faz. Façam, quem não fizer, façam, tá? E quiserem, pode acompanhar com a gente no domingo, às 8 horas da noite. A gente tem um evangelho que todo mundo faz junto aqui. Nós temos às quintas-feiras uma entrevista de orientação com Cláudio Almir. É excelente. Se vocês estiverem com dúvidas, né, quiserem bater um papo, né, com algum problema emocional, uma conversa, venham para cá. Só marcar aqui na frente, né, para que o Cláudio Almir possa vir conversar com vocês. O tratamento de cura é no último sábado de todo mês, né? Já está chegando, já foi nesse último sábado, né? Do próximo, em novembro. Quem faltar 2 vezes tem de vir na quinta-feira também, 29 de novembro. Os cursos são às terças-feiras aqui na casa, às 8 horas da noite, com o professor Carlos. Tá bom? Agora ele também está fazendo algumas lives dos cursos, então ficou mais fácil ainda aprender sobre o Espiritismo. A biblioteca tem mais de 1000 livros, não paga nada, pode ler à vontade, tem para todos os gostos, tem historinha, tem romance, tem livros mais complexos, tem as obras básicas, tem tudo. Tá? Tem as séries do André Luiz, tem tudo. O Chico. Tragam sua garrafa d'água, deixem ela ser fluidificada ali na sala de cromoterapia. Vai fazer muito bem para vocês durante essa semana. Tá bom? Boa noite.